Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Fim da janela, que é 31 de janeiro, só que o Flamengo também já começa a ficar impaciente. Claro que não é ainda uma ruptura, uma questão de colocar a faca no pescoço e tudo mais, mas o Flamengo deseja ter uma solução, seja positiva ou negativa, até o fim da próxima semana, ali por volta do dia 13, dia 14, até porque tem que se movimentar no mercado se tiver que buscar uma solução, caso o Gabriel diga não. Eu acho que vale muito pontuar que não é somente uma questão financeira, claro que tem questão dos valores. O Flamengo, por exemplo, ofereceu ao Gabriel um valor abaixo do que o Gabriel deseja, mas é uma coisa que eles tratam como contornável, se colocar bônus e tudo mais. Vale lembrar que o Flamengo, em 2019, executou o contrato do Gabriel com a Inter de Milão, que não é um contrato barato. São 3 milhões de euros livres de impostos ao longo do ano. Isso vai dar... Quer dizer, o que ele ganhava na Europa, ele não teve nenhuma perda ao jogar no Flamengo. Nenhuma perda. Está abaixo do que ele quer agora, tem um aumento também, né, então, em relação a esse contrato. Né? Isso vai dar cerca de 1.200.000, 1.300.000 por mês de reais, depende da cotação. E o Flamengo ofereceu um aumento não tão grande, mas com cláusulas de bônus, e o Gabriel veio com uma contraproposta de um valor acima, que o Flamengo entende que essa corda já está muito esticada, não tem como chegar nesse valor que o Gabriel pediu. E aí é aquilo, assim, a gente sabe que tudo depende muito mais de como o mercado vai se apresentar para o Gabriel do que pelo que o Flamengo vai oferecer ao Gabriel. De como ele está vendo isso. De como que ele está vendo isso, assim, a gente tem que pesar que o Gabriel tem 23 anos, é um jovem que passou pela Europa já e não deixou saudades, mas ele conseguiu reconstruir nesses 2 anos aqui no Santos e principalmente no Flamengo, a carreira dele, a visão da Europa em relação a ele. Assim, ele hoje até ele chega com muito, ele tem muito mais prestígio do que ele tinha quando ele foi como campeão olímpico para a Europa. Então, eu acho que passa muito disso, da percepção que o Gabriel e o staff dele vão ter desse passo na carreira. O que o Gabriel pretende para a carreira dele? Não, ele quer se tornar um ídolo do Flamengo e ter uma longevidade aqui, assinar um vínculo de 4 anos e ciente de que o mercado que ele tem agora dificilmente vai se apresentar mais para frente, até porque ele teve um ano muito acima da curva. Claro que ele pode fazer 40 gols no ano que vem, 35, até 50, mas a gente sabe que o que ele tem de palpável é esse ano muito importante. Então, assim, qual o passo da carreira dele? E até a idade dele também, né? E a idade. Exato. Você que está mais próximo dele, Caíssa, ele tem condição dele, não estou falando do staff, dele próprio decidir isso? Ele tem essa capacidade, assim, de falar assim, eu quero ficar, ou Flamengo, eu quero ir embora. Ele decidir. Então, o Gabriel... Lembrando que o Paulo contou aqui, acho que ele perguntou isso por isso, que ele não queria ter ido para o Benfica. Por ele, você teria ficado no Grêmio, mas você não teve escolha. Não tive escolha. Foi para o Benfica. Eu acho que, assim, não é uma decisão nem só dele, nem só do staff dele. Seria o empresário Júnior Pedroso, o pai dele também, o Valdemir, tem uma voz muito ativa no futuro dele. Eu acho que é uma coisa que eles vão sentar e conversar. O que eu sei é que o Gabriel hoje está em Jurerê Internacional e fez um pedido para os representantes dele de que não perturbem minha cabeça com esse papo de futuro. Então ele vai deixar ele deixa muito à vontade os advogados, o pai, o empresário, para apontarem rumos. E aí eu acho que na hora de decidir, de cravar, eu acho que aí sim passa por ele, passa por um debate, mas eu acho que é muito isso, assim, é uma percepção que eu até imagino que seja difícil para ele tomar essa decisão agora, assim, o que fazer da carreira dele? Abrir mão da Europa, tipo assim, deixar a imagem de que não deu certo na Europa e continuar no Flamengo como ídolo, que é uma coisa muito grande também, ou não, ter um desafio pessoal, falar, não, cara, eu vou para a Europa e vou mostrar que aquele Gabigol que fez 2 gols em 1 ano e meio ficou para trás e hoje eu sou um outro jogador, uma cabeça melhor e tal. E isso passa muito, obviamente, por quem vai procurá-lo. A gente até também falava aqui antes, de repente, se ele for para o West Ham, é uma liga muito forte, mas que ele não vai ter a quantidade de oportunidades de gol que ele tem no Flamengo, que ele teria no outro grande clube. Mesmo no Chelsea também, A gente tem até exemplos recentes, o Chicharito passou pelo West Ham, não foi tão bem, outros atacantes passaram pelo West Ham. Então, assim, é tudo isso uma percepção de mercado que vai até o dia 31 de janeiro, só que o Flamengo não quer esperar até lá e também há de sim entender a posição do Flamengo, porque caso ele vire e fale que não, tem que buscar alguém, né? E a seleção pesa para ele? Eu pergunto pelo seguinte, há uma defesa de que jogando na Europa, como na Europa se respeita a data FIFA, e no futebol brasileiro nem sempre isso acontece,
observamos este ano, por exemplo, o Tite limitando o número de convocações por clube, e o Flamengo é um clube que, em tese, vai ter sempre muitos jogadores ali em condições de serem convocados. Isso pesa para o Gabigol, a seleção brasileira, e o entendimento de que lá fora ele poderia ter até mais chances de servir a seleção em respeito à data FIFA que acontece lá do que aqui ou não? Sem dúvida, é um sonho dele, ele fala muito na Copa de 2022 e tudo mais, mas aí eu até acho que a percepção dele é diferente nesse sentido. Eu acho que ele vê o Flamengo como um caminho mais curto para a seleção, pela sequência, pela evidência e por tudo mais, do que a Europa. Mas eu acho que se ele tomar mesmo a decisão de ir para a Europa, vai ser confiando muito de que ele vai chegar lá e jogar, e que ele vai chegar lá e performar como ele performa aqui. Então, e sem correr o risco do Gabriel Jesus, por exemplo, que é titular na seleção e reserva no clube. E tem um detalhe importante, assim, foi o próprio Flamengo que projetou o Gabriel para a seleção. E se a gente parar para pensar, o Gabriel se convocou. Porque ele chegou num determinado momento aqui no Brasil que ele sobrava, era o artilheiro das competições, era um cara que vinha decidindo os jogos. Então, independentemente de gostar ou não tanto das características do Gabriel, o Tite se viu numa situação de que eu preciso convocar esse jogador, porque é um jogador que se destacar do Brasil. E acho que a dúvida que pode causar uma ida dele à Europa, ao futebol inglês, por exemplo, que é um futebol também que faz muitas contratações, os times se mexem demais ao longo das janelas, então é sempre uma incerteza se ele vai jogar ou não. A perspectiva da seleção ainda acho que o caminho também é ficar no Brasil. Mas acho que o Cauê também tocou num ponto muito interessante, assim, o que ficou para a Europa do Gabriel, né? O Gabriel foi um cara que muita gente não sabe nem que circunstâncias, tive a oportunidade de participar de um Bem Amigos com ele falava muito sobre as oportunidades que ele teve lá, que foram pequenas, a gente não sabe o porquê que essas oportunidades foram pequenas. Isso também é um desejo do treinador do determinado clube que faça uma proposta para que ele vá. Porque se não é um desejo do treinador, se não é uma percepção de que ele vai ser aproveitado lá, aí é uma questão de condução de carreira, o que o Gabriel quer. Porque a gente está falando de um mercado milionário, que é o mercado da Inglaterra, onde se você fizer também uma boa temporada ou uma temporada média, você pode ser vendido e ganhar valores ainda mais extraordinários, porque é a liga mais rica do mundo, mas você pode também ter mais dificuldades de se destacar para jogar na seleção brasileira. Ou você pode ficar no Brasil, que se você conseguir manter a média, ou então pelo menos um pouco abaixo dessa média de 30, 40 gols por temporada, você mesmo se convoca para a Copa do Mundo. O Paulo é um bom exemplo disso que você está falando. Porque em 96 ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, decidiu aquele campeonato pelo Grêmio. Em 97, você ganha a Copa do Brasil. Artilheiro da Copa do Brasil. No Maracanã, em cima do Flamengo. E é campeão da Copa América com a seleção brasileira. E era um nome para estar no grupo da Copa de 98. O próprio Zagallo, né? Eu perguntei para o Zagallo, teve o torneio da França, né, que nós disputamos lá. Aquele gol do Roberto Carlos? Exatamente, que o Zé Roberto Carlos fez aquele gol. O Zagallo chegou para mim e falou assim, se você for negociado com o Benfica, praticamente você está fora da Copa do Mundo, porque não se passava no futebol português, tanto como se passa agora, e você está indo para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer da sua carreira, você tem menos de um ano para disputar, né, uma Copa do Mundo, no Grêmio você já está estabilizado, já é um jogador querido pelo Brasil, e foi o que aconteceu. Só que eu não tive essa capacidade de decidir. Eu quero ficar no Brasil, eu quero ficar no Grêmio. A mesma proposta, o mesmo valor, o Grêmio cobria a proposta do Benfica. Mas eu não mandava em mim. Era o staff todo que comandava essa transição. E essa transição foi muito ruim para mim. Eu perdi um ano da minha carreira. Tanto que eu voltei para o Palmeiras em 98 para reconstruir, para tentar chegar à Copa do Mundo, mas não deu tempo. Mas há uma diferença também, né? Que você teve muito menos tempo do que o Gabriel teria agora, porque a Copa vai ser no fim de 2022. Então, como você disse, você teve menos de um ano. Já foi em 98 mesmo. Sim. E o Gabriel vai ter mais tempo. Além disso, eu acho que o Gabriel levaria em conta isso. Ou, como disse o Caí, explicou o Caí, se for para a Liga Inglesa, que é a mais forte do mundo, pode até ser um time de médio porte, fora da Inglaterra teria que ser um time de ponta da Europa. Então, acho que também nesse aspecto faria uma certa diferença. E resta saber também se ele consegue repetir neste ano e nos próximos anos, caso fique no Flamengo, os números obtidos nas temporadas anteriores. Não porque não tenha capacidade para isso, evidentemente tem, mas é porque os números foram tão espetaculares que é difícil para qualquer um manter este ritmo, manter esse nível dele. 43 gols numa de Cristiano Ronaldo. Mas se você vê a maneira que o Flamengo está trabalhando um ano de novo, com o Jorge Jesus ficando, com essas contratações que o Flamengo está tendo, a probabilidade dele conseguir isso no Flamengo é maior do que se ele for para o West Ham, até para o próprio Chelsea, que não é um time que propõe tanto jogo que ele vai ter. É um estilo de jogo diferente. Não existe regra, né? Porque se o Paulo Nunes tivesse arrebentado no Benfica, fosse eleito o melhor jogador do Campeonato Português,
ele provavelmente jogaria aquela Copa de 98. Não dá para prever o que vai acontecer com o Gabriel ficando ou indo. A gente pode aqui especular e muito menos eu quero me meter na vida dele. Porque às vezes o cara tem um sonho de morar em Londres. Pô, maravilhoso, o cara quer morar em Londres. Então a gente pode especular quais são os impactos esportivos se ele quiser ir. O West Ham é um time modesto do futebol inglês. A melhor colocação na história que eles já tiveram do Campeonato Nacional é um terceiro colocado nos anos 80, bem antes de ser Premier League. Jogou a segunda divisão, em algumas temporadas, né? É o principal título deles, inclusive, nacional, é a segunda divisão, além de uma Supercopa da Inglaterra e 3 Copas da Inglaterra. Lá jogam o Felipe Anderson, o argentino Zabaleta, o Lanzini, o Balbuena, para citar alguns dos jogadores do time que hoje é o 16º, é um dos piores do campeonato pra não cair, inglês. né? Oi? Briga para não cair. Briga para não cair hoje, o West Ham. Então, assim, é difícil imaginar o que seria o Gabriel no West Ham. Eu imagino, já de antemão, assim, esportivamente falando, que a bola vai chegar bem menos para ele. Exatamente. Ele vai fazer muito menos gol, vai chamar muito menos atenção num primeiro momento, a não ser que ele imagine o West Ham como ponte. Imagino que seja isso. Assim, se ele for pro West Ham, seria como ponte mesmo, assim, para buscar uma coisa maior, exatamente, assim. De qualquer forma, ele teria que se destacar. Fazer uma ponte do Richarlison para um Everton. Sim. Né? Mas que projetou ele para a seleção também. Exatamente, mas ele chega à seleção. Acho que o futebol inglês, essa questão de médio porte, ele funciona de uma forma muito diferente do restante do mundo, assim. Se você conseguir se destacar, você pode ver as próprias negociações que envolvem jogadores da própria Premier League, contratações que às vezes você nem conhece tanto o jogador, fala, nossa, mas ele se destacou tanto assim, a gente fala de 80 mil libras. A questão da moeda também pesa muito. 80 milhões de libras, a gente fala... Financeiros. É muito valorizado. Então, assim, depende muito exatamente do que a gente está tocando aqui, o que o Gabriel vê como perspectiva. E acho que determinante para ele é saber se o clube que o quer, que deseja contratá-lo, quer para colocá-lo para jogar. Ou se é só uma oportunidade. Se aposta no Gabriel, pode ser também uma possibilidade dele se projetar. Isso já. Até porque eu imagino que ele indo para a Europa, ele não tem mais margem de erro. O tiro que ele for dar agora na Europa tem que ser um tiro muito certeiro. Ele tem que ir e mostrar que é o Gabigol mesmo, Exatamente. com O-A-L, entendeu? Porque... O Chelsea é um projeto muito mais interessante, porque o Chelsea está, nesse momento, passando por uma punição e ele não pode contratar. Vai poder voltar a contratar agora, em 2020. E o Chelsea é um clube maior que o West Ham. O Chelsea já ganhou a Liga dos Campeões. Lá jogam jogadores de seleções importantes como o William, como o Kanté e o Giroud, campeões do mundo, como o espanhol Pedro, como o brasileiro naturalizado Jorginho, que é o capitão do Chelsea hoje. É um time de Liga dos Campeões, é o atual 4º colocado. É uma situação muito diferente. O Chelsea hoje é um clube grande. É uma situação bem diferente de ir para um West Ham da vida. Cara, eu tô ansioso para saber o que vai acontecer. Você apostaria no que hoje, cara? Assim, pelo que você tem apurado, o que tá mais próximo de acontecer? Eu acho que é uma questão mesmo de que o mercado vai se apresentar até o dia 31. Acho que mesmo com essa faca no pescoço do Flamengo, se por acaso o Gabriel agora disser que não, mas chegar dia 31 e falar, não, mas agora eu quero, acho que vem, eu ainda apostaria numa continuidade, porque tudo que a gente está aqui é especulação. Não há uma proposta na mesa para ele escolher assim, eu quero... Tem Flamengo aqui e Chelsea aqui, ou West Ham aqui, eu vou pegar aqui. Não, ainda o que tem para ele palpável na mão é só o Flamengo. Só o Flamengo. Por enquanto, assim. Então, eu ainda, se eu tiver que palpitar, e não quero virar meme nem nada, é um palpite, e eu ainda acho que ele continua, mas eu entendo perfeitamente essa dúvida na cabeça dele e dos agentes de que tem que ter muito cuidado com esse passo na carreira dele. E se a gente falou aqui que ele indo para a Europa ele não tem margem de erro, teoricamente, no Flamengo ele tem essa margem de erro. Se ele for para a Europa e não for bem, daqui a 6 meses ou daqui a um ano para ele falar, Marcos Braz, ele vem e volta, entendeu? Mas eu acho que tudo vai ser muito, muito pesado, muito analisado, mas eu ainda acredito que... eu acho ainda bem provável que ele fique pela questão de que não chegar nada tão interessante para ele. Porque assim, a gente está aqui especulando em cima de West Ham e Chelsea, que são propostas que ainda assim, será que vale a pena? Será que não vale? Não é tu ir para um clube de primeiro escalão e falar assim, cara, não tenho o que pensar, eu vou. Essa proposta não chegou ainda, e ainda não foi nem especulada. Então, acho que passa muito por isso. Se eu puder palpitar, eu acho ainda que ele fica, mas depende muito do... E no ramo dos palpites, eu diria o seguinte, palpite, né? Acredito eu que caso saia
o Gabriel vai sentir muito mais falta do Flamengo que o Flamengo dele. Tem uma frase muito interessante, eu até coloquei hoje no nosso feed do Globoesporte.com, não é uma frase do Marcos Braz sobre o Gabriel, é uma frase que ele fala nos bastidores em situações parecidas e corriqueiras. Ele fala, o Zico parou. Assim, se o Zico parou e o clube continuou, então assim, não vou ficar refém de nenhum jogador. Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, vai ser complicado, é difícil achar alguém que entregue 40 gols como ele entregou e tal, mas se ele for embora, o clube vai buscar outro nome de muito peso e de muita qualidade. Acho que talvez achar uma identificação com o torcedor, Carisma, com a criança, com tudo que o Gabriel tem, e que eu até acho que o Flamengo explora muito pouco a imagem do Gabriel. É mais difícil do que achar um cara que entregue tantos gols. Acho que pode ter um cara que faça 35 gols, por exemplo, mas não vai ser tão carismático, mas o que importa é o gol. Mas o Flamengo, nisso que você falou, independentemente se o Gabriel vai ficar ou não, da própria contratação de um atacante, se o cara vier também, esse jogador, primeiro vai ser um jogador de primeira linha, que o Flamengo deve contratar. E para entrar nesse time do Flamengo, o cara, se preparar, ele consegue chegar perto ali. É fácil, né? Tá muito encaixado. Tá muito encaixado. Eu vou te falar que assim, que o Gabriel é muito bom, fez muitos gols e tal, mas você ter o Arrascaeta te dando bola, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Bruno Henrique para mim. Felipe Luiz, procurando o tempo inteiro, toda hora, moral toda hora, que você tem, né? Toda hora a bola tá no seu pé, toda Acho que hora ele a bola sabe tá disso dentro. também. Talvez seja uma coisa que ele vá pesar também na hora de tomar uma decisão, assim. Ele sabe que as oportunidades que o time encaixou, que não é uma questão só dele, até porque ele foi artilheiro no Santos também. Fez uma ótima temporada, mas ele sabe o quão Aqui ele fez importante... o dobro de gols, eu acho. Exatamente. Mas O dobro de o gols. Flamengo é um clube ligado no amplificador. Você ser artilheiro pelo Santos não despertou um clamor popular. Gabriel tem que ser convocado. A temporada dele no Flamengo, assim, Desperta. levou o Tite, segundo mesmo você informou, apesar de não ser fã das características do Gabriel, não tinha como não convocar o jogador. Sim. Né? Tem uma questão que eu acho que deve ser pontuada aqui. Aqui eu estou mais para informar, não é para comentar. Tem aí o Paulo, a Bárbara, o pessoal, o Eudes. O Gabriel no Flamengo, ele joga com uma liberdade. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.